Todo império cai, isso é um fato. Nós temos os romanos, que governaram por mais de 1000 anos, até os otomanos, que abrangeram continentes, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que mudou o cenário político do mundo moderno. O Império Americano está caindo. The key question is how fast. We have bounties beyond those known to the people of any other day. American democracy is obviously limping on both feet. Games are all about Roman emperors giving the people what they need, and it's always described as bread and circuses. They had to feed the people of Rome, but once they were fed, they had to be entertained. Em Roma, havia uma enorme disparidade entre as vidas da elite e dos plebeus. As pessoas da elite viviam em grandes propriedades com grandes banquetes. Os pobres trabalhavam em empregos braçais e viviam principalmente de pão e mingau, vivendo em prédios superlotados e mal construídos, prontos para colapsar e espalhar doenças. Havia revoltas, fome e escravidão, e o sistema tributário romano impactava desproporcionalmente as classes mais baixas, enquanto os ricos frequentemente evitavam impostos por meio da isenção ou corrupção. A classe média estava diminuindo e a economia se tornou cada vez mais polarizada entre os ricos e os pobres, alimentando ressentimento e instabilidade. O que isso nos diz sobre os Estados Unidos? They've always dreamed of it, the happiest investment they have ever made. A classe média foi um símbolo do sonho americano, que significava ter sua própria casa, com uma cerca branca, um carro, filhos indo para a escola e uma vida próspera que cada um podia ter se trabalhasse muito. Wherever we live, or earn our livelihood. O que não passa de uma grande mentira. Muitas pessoas trabalham muito e muitas vezes para milionários e bilionários em suas empresas, apenas para enriquecer ainda mais eles. People skipping meals because they simply can't afford it. The number of people experiencing homelessness in a single night went up 12%. Every year, hundreds of thousands of people are literally asking for donations to afford medical treatment. Our roads and bridges are crumbling, our airports are out of date, and the vast majority of our seaports are in danger of becoming obsolete. But Americans from the grocery store to the gas station are seeing their budgets tighten every single month. And the changes suggested would mean higher taxes for the average American family, widening America's already massive income gap. 90% of the wealth is right here in the top. And then the lower middle class, they've got 0.3% of a piece. Yeah, they have some crumbs there. And the poorest, they have no pie. In fact, they have less than no pie. They actually have a bill for pie. They're in pie debt. They're struggling to meet rent or mortgage payments, repay college loans, to repay loans for a car. Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. Hoarding wealth is so harmful, so unethical, so rage-inducing. Billionaires should not exist. So you talk about teacher's salary, $2,000 in rent, $400 car payment, you got insurance, you got groceries, electricity. Like, I don't understand how people are affording life right now. For 5 stitches, $3,800. What? Like, it's so freaking hard to live here. North America is one big scam. You can see a sea of people all united under one cause. They are protesting for racial equality.
The murder of a healthcare executive has led to online popularity for the shooter. Mangione has emerged in some circles as a sympathetic figure fighting the system. O Império Otomano abrangia 3 continentes em seu auge. Foi um centro de inovação cultural e científica, produzindo avanços na medicina, astronomia, arquitetura e engenharia, que mudaram o mundo, até que ele chegou ao fim, devido à influência decrescente sobre os povos e territórios que tinha sob seu controle, também conhecido como a perda de seu soft power. Soft power consiste em ser mais persuasivo do que coercitivo, em fazer com que as pessoas obedeçam sem serem coagidas. The minute you start getting a political world, this system is going to break down. And that is what happens in the 19th century, and that is the great conundrum for the empire. Os Estados Unidos é muito bom em soft power. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se posicionaram como líderes globais, promovendo democracia, crescimento econômico e influência cultural. Mas essa ilusão está prestes a acabar. Battled their way through the last line of police defense and broke into the Capitol building itself. America no longer charts a course and therefore has lost all rights to set it, and even more so to impose it on others. A União Soviética tinha uma ideologia em comum, o comunismo, mas também tinha o poder militar. A União Soviética tinha 5 milhões de soldados que ficavam em volta das fronteiras. Temos muito dinheiro gasto em armas durante a Guerra Fria e em outros conflitos. No fim dos anos 80, pessoas lutaram contra a pobreza e uma qualidade de vida horrível, fazendo a União Soviética cair. O dinheiro que os Estados Unidos gastou na Guerra do Iraque, Afeganistão, trouxe instabilidade, devastação e perda financeira. Temos também as guerras ideológicas, como a guerra ao comunismo, as drogas, a China e a Rússia. Os Estados Unidos gastam milhões de dólares no exército. This has been a senseless and a deliberate slaughter, a genocide, and it is happening on our dime. Não muito tempo atrás, vimos os políticos apoiando e financiando Israel no ataque contra a Palestina. Recentemente, vários países se uniram num encontro da BRICS em 2024 e deixaram os Estados Unidos de fora, o que parece ser mais um sinal de que ele está perdendo sua potência. Trump anunciou que vai criar um campo de detenção para colocar imigrantes. Isso devia te ligar um alerta. Mas o projeto do Trump é a criação de um campo de detenção para 30 mil pessoas em Guantanamo Bay. Nas palavras dele, serão enviados para lá the worst criminal illegal aliens threatening the American people. O perigo para quem estuda história é que a gente já viu essa conversa em outros lugares e em outras épocas. João, começou com você reclamando da saudação do Elon Musk. Agora você tá falando que o Trump vai construir campo de concentração? Primeiro que não sou eu falando, é ele, assinando um decreto, inclusive. Vamos lá para a terminologia. Um campo de concentração, por definição, é uma prisão ou outra localidade usada para a internação de presos políticos ou grupos perseguidos politicamente, como membros de um grupo minoritário étnico ou nacional sobre a defesa da segurança nacional ou para sua exploração ou punição. Se ele anuncia que ele vai criar um campo de detenção que são exclusivos para imigrantes, que são o principal alvo da sua campanha política, dentro de uma base militar e não vai permitir que os países façam um procedimento legal acordado, ele está criando um campo de concentração. E isso não se tem discussão. Agora, a pergunta que realmente passa a ser especulativa e opinativa é que se esses campos de concentração
concentração, se bem-sucedidos, vão evoluir pelo caminho alemão. E para isso eu não vou te dar uma resposta porque é impossível, mas vou te trazer alguns dados que são importantes para você ficar de olho ao longo do caminho. Primeiramente, os campos de concentração evoluíram para campos de extermínio sem a população saber. Assim que o Adolf se torna chanceler em 1933, a polícia, os grupos militares como a SA e SS e autoridades locais organizaram campos de detenção para prender inimigos políticos do governo, geralmente em locais improvisados. O primeiro deles foi o Dachau, que se tornou um modelo para a expansão desses campos de forma centralizada e administrada pela SS. Agora, somente esse grupo seleto da administração e dos militares alemães podiam se envolver com os campos e saber o que acontecia nele. A população não sabia o que acontecia nos campos, e sempre que vazava alguma coisa e chocava a opinião pública, o governo parava. Mas como os campos foram ficando cada vez mais distantes e outros assuntos foram tomando a frente na opinião pública, no discurso no jornal e na conversa de bar, as coisas foram evoluindo. Outra motivação para os campos era para explorar a força de trabalho ao máximo possível desses presos, longe da imprensa e do que seria conhecido depois, por conta desses campos, dos famosos direitos humanos. Agora, voltando para o presente. A escolha de Guantánamo não é à toa. Por funcionar fora do território americano, o habeas corpus não se aplica naquele local. A própria administração do Bush disse que em Guantánamo não era obrigatório manter as proteções básicas desse prisioneiro, como previsto na Constituição dos Estados Unidos ou na Convenção de Genebra. Investigações de diversos órgãos, da Cruz Vermelha, a Anistia Internacional, as Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e o Observatório dos Direitos Humanos comprovam e condenam o local pelo jeito que eles tratam os seus prisioneiros e as violações constantes dos direitos humanos. O lugar é conhecido e sabido como um local para violação dos direitos humanos e afastado de qualquer cobertura civil ou internacional. Outra informação para ficar de olho é sobre o trabalho forçado. Nos Estados Unidos, o trabalho forçado é autorizado para presos, que fazem eles tanto para o Estado quanto para instituições privadas que são donas de algumas prisões. Em média, os presos produzem cerca de 2 bilhões de dólares em bem e 9 bilhões em valor de serviço por ano para o país. Para além disso, boa parte do trabalho de base americano, como a construção civil, é feito em parte por imigrantes, alguns deles inclusive ilegais, que continuarão sendo deportados em massa, com exceção desses 30 mil que vão ser enviados para Guantánamo. Trump também não descarta, segundo ele, usar o exército para tomar para os Estados Unidos outro grande território, a Groenlândia. A ilha no Ártico é quase do mesmo tamanho da Argentina. Embaixo do gelo há ouro, urânio, ferro, diamante, petróleo, gás e minérios raros que servem para fazer baterias recarregáveis. Muito não é explorado por questões políticas. A Groenlândia faz parte da Dinamarca. A colonização da população inuit, que já vivia lá, começou no século XVIII. Hoje é uma região autônoma, mas a Dinamarca ainda responde pela defesa e pelas relações exteriores do território. A Dinamarca faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Os Estados Unidos também. A regra da OTAN é: se um território for invadido, todos defendem. Trump disse que poderia comprar o território onde moram 56 mil pessoas. O filho dele, Donald Trump Jr., viajou para a Groenlândia no mesmo dia em que o pai cogitou força militar para tomar o território. Mas disse que a viagem é apenas por lazer. Foi passar o mesmo frio que faz agora no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau renunciou para sair de uma geladeira política. Não tinha apoio do Congresso, não conseguia governar. Agora está no cargo só provisoriamente. E vem por aí novas eleições. Trump se aproveita do momento de instabilidade política e repetiu que o Canadá deveria se tornar o 51º estado americano, que seria muito melhor para a segurança nacional e que os Estados Unidos dão muito dinheiro para os canadenses. Postou esses dois mapas nas redes sociais, com o Canadá anexado aos Estados Unidos. Afirmou que usaria força econômica para isso. Por último, Trump quer mudar o nome de uma outra região, o Golfo do México, que, segundo ele, deveria passar a se chamar Golfo da América. Trump disse que são os americanos que fazem a maior parte do trabalho por lá e quer punir os mexicanos por, segundo ele, deixarem que milhões de pessoas entrem nos Estados Unidos. Com esses planos, Trump revive ideias que pareciam ter ficado no passado, napoleônicas, como se fosse um imperador capaz de anexar outros territórios num novo grande império. Não virá sem reações.